A década de 80 rompeu nas grandes cidades brasileiras com a explosão de um novo e perigoso elemento no tráfico das drogas. Cara e de efeito fugaz, muito mais lucrativa que a maconha, a cocaína, que começou a ser produzida na Colômbia em meados dos anos 70, rapidamente formou uma rede de consumidores nas elites do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com o aumento da produção e das redes de distribuição, a cocaína se tornaria a maior fonte de renda do mercado ilícito das drogas e logo atingiria um outro tipo de consumidor. Vendida a preços baixos, ela hoje faz parte de um cotidiano sinistro nas comunidades mais carentes cariocas. A dura realidade do mercado da cocaína, gerador de índices de violência cada vez mais alarmantes, é o tema desta segunda conversa do milênio com o sociólogo Michel Missi. Missi, que no programa anterior nos forneceu um histórico detalhado da acumulação da violência nas cidades, é professor do curso de pós-graduação e coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ. Eu queria que você me ajudasse a traçar o perfil do chefe do tráfico numa comunidade carioca, o dono do morro. Ele é, evidentemente, uma pessoa muito mais jovem do que era o chefe há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, até pelas razões que você falou. Ele é uma pessoa nascida naquela comunidade ou ele tomou aquela comunidade, é um intruso ali? Você não tem um perfil único, você tem vários. Você tem desde um perfil de um homem que já foi profissional no mercado formal, que hoje tem 40, 45 anos de idade, que tem família constituída. Como chefe do tráfico? Como chefe do tráfico, como dono da área. Ah, sim? Que tem família, tem filhos, tá? Que moram ali. Né? Desde esse tipo até um ex-assaltante de bancos ou um ex-assaltante de comum, né? Que conseguiu chegar a uma gerência e com a prisão do dono conseguiu chegar a ser dono, tomando à força, né, a área. Você tem um perfil muito variado. Você não tem um perfil único. Absolutamente heterogêneo. Você tem até donos assim tradicionais, por assim dizer, que já estão há muitos anos na área, que nunca foram desalojados, que já têm mais de 50 anos de idade. Há muitos anos quer dizer o quê? Desde os anos, final dos anos 70, início dos anos 80, que foram fazendo alianças, seja com o Comando Vermelho, ou com o terceiro, entendeu? Com os vários comandos que foram surgindo. Você tem esse tipo também. Alguns até são presidentes de associações de moradores. Não é o mais comum. O mais comum é o nascido e criado na área, conhece todo mundo. Pobre. De origem pobre, hoje não é mais pobre. Hoje não é mais pobre. Não, hoje não é mais pobre. Acho que o Fernandinho Beiramar, em certo sentido, representa um dos perfis mais comuns. Onde eu quero ir para meu país, eu quero arreglar minha vida em meu país. Eu não tenho nenhum vínculo com a Farc, eu simplesmente vivia na área da Farc por segurança de minha vida. A violência terá feito parte da adolescência dele, com passagem por vários institutos correcionais? Em geral, ele passou por uma instituição correcional, ou se não passou, foi preso depois, quando já tinha mais de 18 anos. Em geral, ele já teve essa experiência humilhante da penitenciária, que não é uma penitenciária moderna, é uma masmorra, né? Que é tudo ou nada, quer dizer, ou é uma masmorra com celular, que é um absurdo, porque uma penitenciária não pode nem ser masmorra e nem permitir celulares. Aqui tem essas duas coisas, uma masmorra e celulares, e televisão, né? Então é muito complicado. Agora, voltando aos anos 60 e 70, havia, durante esse período, também uma certa glamorização do marginal. Eu me lembro de um trabalho bastante emblemático desse momento, com o cara de cavalo estendido no chão e a frase embaixo, seja marginal, seja herói. Todo bandido, né, especialmente esse que é imaginado como um bandido social, ele carrega uma certa dose de sedução. Basta ver no próprio cinema norte-americano, a glamorização de certos bandidos. Se nós, por exemplo, há um filme famoso, Bonnie and Clyde,
em que há uma glamorização. Tivemos o próximo filme em torno do Lúcio Flávio, né? O próprio Lúcio Flávio, que era um bandido bonito, o bandido Lúcio Flávio. Eu sou bandido, sim. Eu roubo dinheiro de banco, que é dinheiro que não tem dono. Se eu preciso da grana, eu vou lá e tomo ela. Por isso é que eu sou bandido. Agora, se for preciso atirar, eu atiro, porque eu estou me defendendo. Eu nunca saí para assaltar banco pensando em matar alguém, não. Agora, os nossos amiguinhos não só ganham, como tem alvará para sair matando por aí. O Mineirinho, ele produzia na sua época um certo charme, porque era um bandido inteligente, falava bem, as entrevistas dele, a imprensa destoavam do normal das entrevistas de bandidos. Falando claro, polícia é polícia, bandido é bandido. O que ocorreu depois é que a crueldade extravasou todos os limites e realmente não podia mais seduzir ninguém. E toda a crença de que aqueles bandidos poderiam cumprir algum papel numa imaginária revolução social, né, que se tornou até certo ponto uma ideia verossímil durante o regime militar, já que se tinha luta armada na esquerda e os bandidos estavam armados nos morros. Vamos cooptá-los para as boas intenções. Vamos cooptá-los para as boas intenções. E, evidentemente, eles nunca foram cooptados, porque a intenção deles sempre foi ganhar dinheiro e nunca de fazer revolução nenhuma. Mas isso só ficou mais claro depois da redemocratização do país, né, que coincidiu com o aumento da violência. Que esse é o grande paradoxo, né, que foi explorado no livro da Angelina Peralva. Exatamente o momento em que o país se redemocratiza, em que as instituições democráticas se consolidam, é exatamente o período em que aumenta a violência de forma extraordinária. Bom, há muitos fatores envolvidos, né? Um dos fatores é que antes, no passado, os jovens pobres aceitavam, acomodavam-se à hierarquia existente. E hoje não aceitam mais. Eles estão expostos a uma sociedade de consumo de massa, mas não tem recursos para alcançar uma parte, uma migalha dessa sociedade de massas. Uma sociedade de consumo muito mais sofisticada que nos anos 50, por exemplo. Sem dúvida. Por outro lado, eles se sentem hoje muito mais iguais, essa é a tese da Angelina, que eu acho muito interessante, eles se sentem muito mais iguais a todos os outros brasileiros do que se sentiam no passado. Os jovens do passado se conformavam com a sua posição na hierarquia. Os jovens favelados de hoje não se conformam mais. Eles querem ingressar na sociedade, eles querem ingressar no mercado, eles querem ingressar no consumo. E como não há muitas alternativas, né, alguns deles, apenas alguns mais inconformados, aderem ao tráfico, já que o tráfico oferece vantagens de curto prazo muito elevadas. Um lucro muito alto, salários altos. O que torna esses grupos tão fascinantes para os jovens no morro? Poder. O poder. O traficante, ele ostenta um poder, ele ostenta um modo de operar o poder que fascina. Fascina aqueles jovens que estão muito afastados do poder, estão muito afastados de qualquer possibilidade de se imaginarem com poder. Então, esse poder ostensivo, essa autoridade baseada nas armas, essa valentia covarde, acaba produzindo, né, uma atração, não sobre todos os jovens, mas sobre alguns jovens. Calcula-se, talvez, entre 5% dos jovens da comunidade, talvez um pouco mais, que se sentem atraídos. O mais sério é que essa atração se reproduz. Então, muitas crianças já são criadas vivendo já dentro desse ambiente em que elas vão encontrar o seu primo adolescente, o seu irmão mais velho, fascinados pelo tráfico. Entendeu? Então, isso vai passando. Então, quando o irmão mais velho vai preso, o irmão mais novo já vai ingressando. Então, você tem uma oferta de mão de obra no tráfico que se reproduz. Hoje, com muitos traficantes presos, houve uma juvenilização, uma infantilização no tráfico. Você está encontrando hoje no tráfico trabalhadores com 13 anos, com 12 anos, armados, né? Coisa que não existia antes. O que leva esse homem a cometer crimes bárbaros, como que foi praticado contra o jornalista Tim Lopes? A Hannah Arendt escreveu um livro inteiro sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém.
E o que ela ficou surpresa quando ela olhava para o rosto do Eichmann e sabendo que aquele homem tinha matado milhares e milhares de judeus nos campos de concentração, era exatamente o caráter banal, não apenas do seu rosto, como das suas respostas, todas elas muito ordenadas, pragmáticas. Quando perguntado por que ele fazia isso, ele dizia que cumpria ordens. E ele dizia isso com tal naturalidade que impressionou fortemente a Hannah Arendt. Eu acho que esses homens se acostumaram a viver dentro de um código em que a violência era o principal acionador da posição de poder. Que ou você mostrava com a sua crueldade, não é, o quanto você era poderoso e, portanto, o quanto deviam ter medo de você, ou você sucumbia à crueldade e ao poder do outro. É essa lógica infernal, esse código, né, que se banalizou no Rio, né, se banalizou em muitas áreas do Rio. O fato de que também essas mortes que foram feitas, que foram produzidas por esses traficantes, jamais foram objeto de esclarecimento pelo sistema da administração da justiça. Jamais. Milhares e milhares de cadáveres encontrados, ossadas, cemitérios clandestinos. Nunca se buscou esclarecer nada disso. Então, a impunidade é total. O que permitia a ele se sentir, como dizem lá no morro, o rei da cocada preta. Ele fazia o que bem entendia. Né? Portanto, o assassinato do Tim Lopes só pôde ser feito, praticado como foi, porque havia uma história de milhares de assassinatos semelhantes antes. Milhares. Só que não envolviam um jornalista conhecido, envolviam pessoas anônimas, muitas delas pequenos bandidos, né, que nunca produziram interesse na polícia. E a indiferença pública pela sorte desses pequenos bandidos é um dos acionadores também da violência. A violência não está só nos bandidos. A violência está espalhada. Está espalhada também na nossa reação a eles. É um processo complexo de ação e reação. Alguém tem que parar com isso, alguém tem que começar, tem que sinalizar. Alguém tem que sinalizar. Entende? Porque senão isso não vai ter fim. É possível reconhecer no dono do morro alguma função social no sentido de ocupar um espaço que o Estado formal deixou omisso? Por exemplo, é possível estabelecer uma comparação entre ele e o banqueiro do bicho que costumava ser venerado na sua comunidade? É diferente, porque o banqueiro de bicho, embora ele pudesse eventualmente usar a violência, ele era respeitado pela sua posição, seu status, né, de homem rico, de uma personalidade benquista na sua comunidade. O traficante não. O traficante ele é respeitado, antes de mais nada, por medo, pavor. Né? Mas, ao mesmo tempo, não é que ele ocupe espaços vagos do Estado. Eu acho que ele ocupa espaços vagos da própria sociedade civil. Quer dizer, a nossa dificuldade de nos organizarmos, a dificuldade de se ter redes de associações que reivindiquem, que apontem, que façam mutirões, que construam, que ofereçam alternativas. Tudo isso, no Brasil, é compensado por uma demanda constante ao Estado. O Estado ele tem que resolver tudo. Nós nos organizamos pouco, nós sabemos disso, se comparamos com os Estados Unidos, nós nos organizamos muito pouco, nós não temos paciência para reuniões e todo o resto nós exigimos do Estado. O Estado tem que resolver tudo. Né? É bem verdade que o Estado não estava presente nas favelas como estava presente no asfalto. Mas as crianças das favelas de antigamente frequentavam as escolas também do asfalto. Né? O que acontece é que o traficante não oferece escola, ele não pode oferecer. Ele não oferece saúde, ele não pode oferecer. Quem oferece é o Estado. O que ele oferece é um táxi para levar aquela senhora grávida para o hospital. O que ele oferece é uma ajuda de custo
para uma pessoa poder ir visitar um parente em outro estado. O que ele oferece é um apoio, entendeu? É uma coisa muito pontual, ele não está substituindo estado nenhum. Ele pratica um pouco, é muito mais próximo da política clientelista, né, do político tradicional, do que de uma substituição do Estado. Por isso também eu acho absurda essa história de Estado paralelo. Como assim? Eu acho um exagero perigoso se comparar o controle que essas quadrilhas têm sobre os morros, sobre as áreas, sobre conjuntos, com um Estado paralelo. Não é um Estado paralelo. Primeiro que não há uma ocupação do território. A ocupação do território é móvel, porque eles não têm condições de segurar aquele território militarmente. Logo, não é, nem pode ser um Estado paralelo. É diferente de uma área liberada da Colômbia, você não entra. Ninguém entra, o exército colombiano não entra. Aqui não, o Tim Lopes foi assassinado, a polícia entrou, subiu, foi até lá em cima no morro. Tá? Os traficantes se retiraram. Mas a definição não é só com relação ao território. Né? Não é um Estado, porque também não há uma permanência de dominação. Essa dominação é fugaz, é precária. Ela não tem legitimidade senão para uma parcela pequena da comunidade local. A comunidade local aceita o traficante, muitas vezes, a contragosto. Então, por outro lado, ela prefere, às vezes, o traficante à polícia. Porque a polícia só chega lá, o contato que ela tem com a polícia é uma polícia atirando. Ela só vê a polícia dessa maneira, ela não vê a polícia de outra maneira. Quando a polícia chega, a polícia já chega atirando. Entendeu? Atirando de dia, quando as crianças estão na rua, quando a circulação e os traficantes, evidentemente, se escondem. Né? Vão embora, saem do morro e voltam à noite, que é quando a polícia não sobe o morro. Né? Que é quando as crianças estão dentro de casa. É curioso isso. Esse chefe do tráfico é um líder ou é um repassador medíocre dentro do negócio ilegal mais lucrativo do mundo? Em alguns lugares ele chegou a ser líder, em outros não passou de marginal. Também não há uma resposta única, tem que se ver cada caso. Durante um certo tempo, alguns eram líderes respeitados nas suas comunidades. Em outros, jamais conseguiram chegar perto disso. Pelo contrário, se tratavam de marginais sanguinários que a comunidade desprezava, né? E que, inclusive, ajudava a denunciar para a polícia. Há muitas situações diferentes. É preciso que as pessoas que investigam o assunto, e também a própria polícia, levem isso em consideração. Não se pode tratar todas as áreas como se todas elas fossem a mesma coisa, não se pode tratar todos os traficantes como se eles fossem todos. Sim, eles são iguais perante a lei, devem ser todos punidos igualmente. Mas na investigação é necessário levar em conta as diferenças. Você aponta também como uma das razões da violência do tráfico de drogas a incapacidade deles de se organizarem enquanto uma rede oligopólica. Mas a Delegacia de Repressão à Ação do Crime Organizado, que acaba de ser criada, diz hoje que, na verdade, o tráfico está entrando numa terceira fase de organização, com duas facções se unindo em torno da disputa das bocas de fumo. Será que eles estão caminhando para um comando único? Pode ser. Já existiram várias tentativas de fundir um comando único com essas diferentes quadrilhas. Você tem o chamado, essas facções, né, elas são denominações, mas elas não são organizações no sentido pleno da palavra. São redes de quadrilhas, os contatos são feitos pelos donos na penitenciária. A penitenciária é a chave para se entender todo esse sistema. Para você entender hoje as facções no Rio de Janeiro, você tem que entender o que acontece nas penitenciárias. Ali está a chave. E não é muito diferente daquela que eu contei a respeito dos anos 70. O que acontece é que há notícias de que eles estariam tentando, mas já fizeram isso várias vezes, já tentaram várias vezes, nunca conseguiram. E muitas vezes não conseguem por aquilo que eles próprios chamam de olho grande. Quer dizer, a ambição de donos sobre outros donos impede que qualquer deles aceite um mandando em todos. Tá? Então, cada dono é autônomo na sua área. Na sua área ele faz o que ele quer. Agora, eles se entendem com relação a
proteção mútua, a troca de ajudas. Uma estrutura de varejo. Uma estrutura de varejo, no caso, a repartição de fornecimento. O fornecimento é descentralizado também. Você não tem um boss, um chefão lá em cima e uma estrutura vertical. Não tem. A estrutura vertical é só no varejo. Agora, existe uma comprovada ligação entre os traficantes do morro e o traficante do asfalto. O grande traficante está na favela ou está na Vieira Soto? Bom, alguns traficantes da favela viraram grandes traficantes. É o caso do Fernandinho Beiramar, o Celcinho da Vila Vintém. Mas são poucos. A maioria dos traficantes das favelas são donos apenas do varejo, né, de algumas áreas. Você tem donos de 10 áreas. O grande traficante não está na Vieira Soto. O grande traficante está numa fazenda, no Mato Grosso, ou ocupando algum cargo político. Ou no Congresso, você quis dizer? Talvez até no próprio Congresso haja um deles. Ele é o desembaraçador, não é? Ele desembaraça os problemas que podem ocorrer no trajeto, na rota da Bolívia, do Paraguai para o Brasil. É essa a figura que tem uma relação estreita com o tráfico de armas? Eu acho que sim. Eu acho que o tráfico de armas segue a mesma rota do tráfico da cocaína. Há notícias de que há ex-policiais envolvidos nesse tráfico, que já conheciam a rota. A rota é a mesma. A rota da droga é a rota da arma, é a rota do roubo de automóveis desde os anos 60. Ela passa pelo interior de São Paulo, vem lá, passa pelo Mato Grosso, interior de São Paulo, chega até a Via Dutra. É a mesma rota. Não há muitas novidades. E a polícia sabe disso. Sabendo-se de tudo isso, por que a violência continua crescendo? Há dois motivos, para mim, importantes. Um diz respeito ao sistema da administração da justiça e o outro diz respeito a um problema mais complexo, que é o fato desse país estar 20 anos sem crescimento econômico. Então, você tem uma questão social de um lado e você tem um problema policial e judicial do outro. Juntaram-se os dois, potencializou-se tudo. Então é preciso, no curto prazo, no médio prazo, reformar todo o sistema de administração da justiça. Da polícia até as penitenciárias. Do Código Penal até o Código de Execução Penal. No caso da questão social, você não pode ter respostas imediatas. Você tem que investir em políticas sociais, em oferecer alternativas para os jovens das periferias pobres, das grandes cidades brasileiras. Você tem que, de alguma maneira, romper com esse ciclo de desemprego estrutural que começa a se desenhar no Brasil nos últimos anos. E tem que retomar o crescimento econômico, porque esse país não cresce significativamente há 2 décadas. Exatamente as 2 décadas onde a violência se potencializou. Então, eu acho que há uma questão social. Ela não é suficiente para explicar o aumento da violência, mas ela é um alimentador importante de escolhas, de opções individuais nessa área. E você tem o problema da instituição policial, da instituição judicial, que precisa passar por uma modernização rápida. Nós modernizamos a escola, modernizamos a saúde. Aumentar os efetivos policiais não adianta nada? Não adianta nada, porque se as práticas continuam as mesmas, se a concepção que se tem de polícia é ocupar o morro, ocupar morro não resolve nada, só coloca os moradores do morro contra a polícia. Não é ocupar morro. Tem que investigar, tem que estrangular o tráfico, né, pela sua cabeça e não pelos seus pés. Isso é possível? É possível. E eu acho que hoje a consciência dessa possibilidade é muito maior. É muito maior do que já foi em qualquer outra época. Até porque o problema hoje é muito maior também do que já foi em qualquer outra época. Você acha que o brasileiro cordial ainda pode voltar a viver numa grande cidade nesse país? Ele parece estar desaparecendo, né? Os homens apressados estão substituindo o tempo do cafezinho, do bate-papo. Nós nos modernizamos, mas nem sempre a modernidade significa um progresso nesse sentido.
Às vezes nós perdemos, nessa modernização rápida, uma série de características, de virtudes culturais que nós cultivamos na nossa sociedade mais hierárquica, mais tradicional. Mas eu penso que nós não perdemos o homem cordial de todo. Eu acho que ainda nós o conservamos, apesar de tudo. O que nós precisamos é resgatá-lo. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a você.